Vamos então continuar aqui. Nós paramos quando Saulo vai na sinagoga de Damasco, né? Aí eles dão ordem de prisão para ele, ele coloca que ele só pode ser preso com mandado, porque ele é um cidadão romano. E aí ele sai, né, ali da sinagoga de Damasco, que foi onde nós paramos no nosso último estudo, né? Quando ele diz aqui, porque ele pede para que todos ali, para que alguém ali converse com ele, para que alguém ali discuta com ele, né, sobre as leis mosaicas, né, e sobre o conhecimento que ele traz do mestre. E aí ele coloca, ninguém se apresentou para falar com ele. O moço tarcense passou a olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Ele tinha magnetizado todo mundo. Vosso silêncio fala mais que as palavras, porque ninguém se manifestou para falar com ele. Concluiu quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção, né, a bênção de Jesus, vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanhou o vulto, até que a passo firme desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Como se despertasse, após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. O arquissinagogo, né, que é o rabino mais importante, o chefe ali da sinagoga, o arquissinagogo, que parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não ocultava a indecisão, relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Os companheiros mais enérgicos procuraram levantar-lhe o espírito de autoridade. Era preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos puseram-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém. E logo que o encontraram, resolveram pedir auxílio às autoridades civis, né, os romanos, soldados, promovendo diligências, né, promovendo ali buscas para encontrar Saulo. Daí a 3 horas, todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estavam assentadas, preparadas. Os primeiros contingentes foram movimentados às portas da cidade. Em cada uma postou-se pequeno grupo de fariseus, secundado por 2 soldados, a fim de burlarem qualquer tentativa de evasão. Em seguida, iniciaram a devassa em bloco, na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e relações com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, dizia o moço por fim, condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas jamais contemporizou com o mal. Estou pronto a reparar meu passado de culpas. Afrontarei as incompreensões de Jerusalém, a fim de patentear minha transformação radical. Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância. Mas, de modo algum, poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou o quanto possível e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. O bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos. Depois de confortá-lo com a sua aprovação, recomendou-lhe a maior prudência. Seria razoável afastar-se quanto antes dali, do seu tugúrio, né, do seu casebre. Tugúrio é uma casa muito simples, muito pobre, né, a casa do Ananias, com certeza era o primeiro lugar que eles iriam procurá-lo. Então o Ananias colocou que ele tinha que se afastar ali do casebre de Ananias. Os judeus de Damasco conheciam a parte que tivera na sua cura.
Por causa disso, muita vez lhe suportara as injúrias e remoques, né? As colocações, os xingamentos, né? Certo, procurá-lo-iam ali para prender. Assim, era de opinião que se recolhesse à casa da consoror, né, da irmã, da consoror lavadeira, onde costumavam orar e estudar o evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Saulo atendeu ao conselho sem hesitar. Daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado, né? Nós vimos que 3 horas eles estavam com tudo pronto. O primeiro lugar que eles foram foi na casa de Ananias. Então, daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. Atenta à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores, para futuras averiguações. O fato é que, inquirido, né, perguntado pelas autoridades religiosas, apenas respondia: Saulo deve estar com Jesus. Ele não mentiu. Ele não entregou o amigo, mas ele não mentiu. Ele colocou que Saulo deve estar com Jesus. Nos seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia aos homens, nem comprometia um amigo fiel. Depois de preso e incomunicável 24 horas, mas ele ficou 24 horas preso, deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos. A aplicação de 20 bastonadas deixara-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, logo que se viu livre, esperou a noite e cautamente, quer dizer, de forma cautelosamente, encaminhou-se à choupana humilde, onde se realizavam as prédicas, né, os encontros, os trabalhos, né, no caminho. Reencontrando-se com o amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. E aqui vamos ver Ananias colocando. Quando criança, exclamou Ananias prazeroso, assistia à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato, na memória cansada, perguntou: Saulo, terias medo de fugir em um cesto de vime? Por quê? Disse o moço sorridente. Moisés não começou a vida num cesto sobre as águas? Então aqui ele está colocando, por que ele ia ter medo de fugir dentro de um cesto, se Moisés, né, que é o patriarca da primeira, das leis, dos ensinamentos, a Torá foi escrita, 5 livros, né, da Torá não foram escritos por Moisés, mas, né, são atribuídos a ele. São de épocas diferentes, então nós vamos ter ali com certeza a Gênesis, o Êxodo escrito sobre a orientação, né, de Moisés, talvez, né, Levíticos, mas não existe comprovação, mas não importa. O que importa são as leis, são os costumes. Moisés é o patriarca do judaísmo e é quem trouxe a primeira revelação, que é o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos. E Jesus com a segunda revelação, que é o amor. Então, Moisés não começou a vida em um cesto sobre as águas? O velho achou graça na alusão, né, na referência, e esclareceu o projeto. Não muito longe dali, havia grandes árvores junto dos muros da cidade. Alçariam o fugitivo em um grande cesto, e depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado, em condições de encetar, de iniciar a viagem para Jerusalém, conforme pretendia. O ex-rabino experimentou imensa alegria. Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso dos 3 irmãos de mais confiança. E quando o céu se fez mais sombrio, depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reunia junto à muralha, em ponto mais distante do centro da cidade. Saulo beijou as mãos de Ananias, quase com lágrimas. Despedia-se em voz baixa, Despedia-se em voz baixa dos amigos
enquanto um lhe entregava volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore, frondosa e escura, o mais jovem esperava o sinal. O moço tarcense entrou em sua embarcação improvisada, um cesto de vime, e a evasão, a fuga se deu no âmbito silencioso da noite. Do outro lado, saiu lesto do cesto, saiu pronto, saiu ileso do cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Seria justo fugir assim? Não havia cometido crime algum? Não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Ao mesmo tempo, considerava que sua conduta não provinha de sentimentos pueris e inferiores, pois ia a Jerusalém desassombrado, sem medo, resoluto, buscaria avistar-se com os antigos companheiros, falar-lhes-ia abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme, inofensivo, sem movimento, numa passividade, não seria razoável entregar-se numa passividade inofensiva ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Aos primeiros raios de sol, o fugitivo ia longe. Levava consigo os bolos de cevada como única provisão, e o evangelho presenteado por Gamaliel, como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. A jornada foi assaz difícil e penosa. O cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez recorreu à caridade alheia no trajeto penoso. Mais de uma vez, aquele Saulo orgulhoso, aquele Saulo prepotente que andava com roupas gregas, numa biga, com 2 cavalos brancos, agora é um outro homem, um beduíno, um homem do deserto, magro, barbudo, com os cabelos crescidos, com roupas paupérrimas, caminhando pelo deserto, caminhando ali naquela que é uma distância grande. Nós vamos ver aqui que de cavalo ou de camelo, se levava uma semana para ir de Damasco para Jerusalém. Então ele a pé, vai demorar muito mais. Então o cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez recorreu à caridade alheia no trajeto penoso. Com auxílio de camelos, cavalos ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas. Saulo, porém, ia a pé. Poderia talvez valer-se do concurso definitivo de alguma caravana, na qual conseguisse os recursos imprescindíveis. Que recursos imprescindíveis são esses? Água, e um pouco de comida, mas principalmente água, porque sem comida se passa bastante tempo, mas sem água não. Pessoal, sem água vai morrer. Mas preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Ele preferiu ali disciplinar a vontade dele, disciplinar toda aquela situação. E nós vamos lembrar de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 2, nós temos aqui no canal, é só procurar na playlist, quando Emmanuel vai falar da vontade, a vontade verdadeira. Então ele está aqui, mas preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros, ou seja, se disciplinar, se moldar ali com todas as dificuldades. Quando a fadiga lhe sugeria o desejo de aguardar a cooperação eventual de outrem, ou seja, quando ele não aguentava mais, que ele tinha vontade de ficar ali parado, esperando que alguém, alguma caravana, alguém passasse para lhe ajudar, buscava vencer o desânimo, punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados. Então a gente vê a luta interior dele, por isso, com propriedade, ele mais lá para frente, se eu não me engano, é na carta aos Coríntios ou aos Hebreus,
quando ele coloca que caminha, levanta-te mesmo com os joelhos desconjuntados. Então ele teve propriedade de conhecimento para fazer essa colocação, para servir a Jesus, para trabalha com dor, trabalha com os joelhos desconjuntados, trabalha de bengala, trabalha com gripe, trabalha com tosse, trabalha do jeito que for, mas trabalha. É o que ele está colocando aqui. Depois de suaves recordações do local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, então ele chegou ali, né, às portas de Damasco. Depois de suaves recordações do local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galiléia. Então nós temos Jerusalém mais ao norte, né? Nós temos a Palestina, que hoje é Israel, né? Jerusalém hoje pertence a Israel, mas naquela época era tudo Palestina. E nós temos Damasco mais embaixo, mais para a esquerda. Nós vamos ver que ele está fazendo um caminho em que ele vai entrar pela Palestina, ele vai entrar ali pela Galiléia, pela religião de Jesus, para depois poder, Damasco fica mais para a esquerda. Então ele vai entrar ali na Palestina, vai passar pelas regiões que Jesus esteve, Galiléia, Cafarnaum, e aí ele desce para Jerusalém. Perdão. Então, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galiléia. Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do mestre, identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região, conversar com as pessoas que conviveram com Jesus, pegar as suas impressões, as suas lembranças. Vamos lembrar que o Evangelho de Lucas, ele basicamente são as lembranças de Paulo, porque Paulo, quando vai para Roma, pede para Lucas, nós vamos ver aqui, para Lucas ir a Éfeso, conversar com Maria e terminar o que Paulo havia começado. Porque Paulo conversa com Maria, conversa com vários discípulos de Jesus, e Paulo já tinha começado a escrever, né, o Evangelho. E aí o Lucas coloca que queria escrever a história de Paulo. Ele falou, não, de jeito nenhum. Você vai escrever a história do Mestre, a história de Jesus. Então aqui ele já começa esse trabalho dele, né, que vai ser terminado por Lucas. Então aqui ele coloca, naquele tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus. Então ali ele já está querendo, já está buscando os fatos, né, da vida de Jesus. Ansiava por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade, né, aqui humanidade com H maiúsculo, né, ligar ao mundo, o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Então ali ele já estava com a ideia de coordenar os informes e montar a história de Jesus para a humanidade, escrever sobre isso. Vamos lembrar que ele era um dos homens mais cultos da sua época, né, com um conhecimento muito grande. Ele estudou na Grécia, então o grego dele era perfeito para ele poder escrever. Ele era cidadão romano, ele podia circular em todos os lugares. Ele falava o hebraico, porque ele era judeu e rabino. E ele falava o latim, porque ele era um cidadão romano. E escrevia, né? Então ele escrevia o latim, o hebraico, o aramaico, que era a língua de comércio ali da região, era o aramaico. O povão falava um grego misturado, que era o koiné, que era um grego, assim, praticamente um dialeto. Mas ele falava o grego, nós vimos lá no começo do livro, o grego perfeito, né? Ele nasceu em Tarso. Ele nasceu numa cidade grega, ele estudou em escolas gregas. Então o grego dele era perfeito. Ele ia escrever
a história de Jesus, já estava na programação, já começa aqui essa ideia, essa programação dele. É isso que Emmanuel está nos mostrando. Quando chegou a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro entornava maravilhas de luz na bucólica paisagem. O ex-rabino desceu religiosamente às margens do lago, né? O lago de Cafarnaum, né? O lago de Genezaré, o mar da Galileia, tudo no mesmo lugar. Embebeu-se na contemplação das águas marulhosas. Pensando em Jesus, no poder do seu amor, chorou, dominado por singular emoção. Quem não choraria, né? Com tudo que ele se modificou, com tudo ele aprendeu. Chegar ali onde há alguns anos ali, ele está em 39, no máximo 40. Há 7 anos atrás, Jesus estava ali, naquela região. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Então, aquele homem orgulhoso ali, ele desejou ter sido pescador sublime, né? um pescador humilde, perdão. Queria ter sido um pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes de Jesus, na fonte de suas palavras generosas e imortais. Então, nós estamos aqui, primavera, verão de 39. Por 2 dias ali permaneceu em suave embevecimento, né? Se alimentando daquelas energias. Sem revelar-se, procurou Levi, né? Vamos lembrar que Levi era um publicano, cobrador de impostos, né? Que Jesus deu a ele o nome de Mateus. E os escritos que Paulo tem, que ele copiou e os que ele ganhou de Gamaliel são de Levi. A gente chama de proto-evangelho de Mateus, porque esse verdadeiramente é de Mateus e é anterior ao evangelho, porque os evangelhos eles vão ser escritos e vão começar a circular a partir do 1º século. Então, depois do ano 100, é que vão começar a aparecer e começar a se escrever e a circular, né, os evangelhos, e depois no ano 300 e pouco, quando Constantino passa a ser cristão, é que a mãe de Constantino começa a juntar tudo, e aí começam a se juntar todos os escritos, que aí é que vai se montar mesmo o evangelho, mais ou menos como a gente conhece ele hoje. Como nós temos hoje como Novo Testamento, vai ser bem mais para frente, e muito mais mexido e infelizmente deturpado em algumas coisas e outras coisas que não foram aceitas, né? Foram colocados como não canônicos, né? Não aceitos pela Igreja Romana, que aí vira a Igreja Universal Romana, a Igreja Católica Romana. Mas vamos lá. Vamos continuar nessa maravilha que Saulo está aqui às beiras do lago. Por 2 dias ali permaneceu em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade. Vamos lembrar que Levi, né, Mateus é rico. E que Levi, Tiago menor, que é aquele Tiago que não foi preso porque estava lá de joelhos ou deitado lendo a Torá, e Tadeu. Os 3 são irmãos, os 3 foram chamados por Jesus. Jesus chama Mateus e vão com ele. Tiago e Tadeu, e os 3 são primos de Jesus, né? Lá no Evangelho nós vamos ver que Levi é primo de Jesus. Mostrou-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho, né? Porque discípulo de Jesus. Falou da oportunidade de suas anotações. Perdão que aqui eu baguncei as coisas. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade. Saulo mostrou a Levi a sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade de suas anotações, né, que tinha as anotações, né, de Levi com ele. O filho de Alfeu, vamos lembrar, né, o filho de Alfeu, que é Levi, Tadeu, são os filhos de Alfeu, né, e Tiago menor. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora.
Então, Mateus se alegra ali, né, com a palavra de Saulo. Saulo viveu em Cafarnaum, horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Ali era o local das pregações do mestre, né, do mestre Jesus. Mais adiante, a casinha de Simão Pedro. Além, a coletoria, né, a coletoria onde trabalhava Levi, né, onde trabalha nessa época, que trabalha Levi, é Mateus. A coletoria onde o mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos, o de escrever, porque tudo aquilo porque ele também, por ser um homem culto, ele escreveu em grego, e todos eles que estavam ali podiam ler em grego o que Jesus colocou, o que Jesus ensinou. Abraçou homens fortes da localidade que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta onde conheceu Madalena. Dalmanuta e Magdala é o mesmo lugar, é o mesmo nome. São nomes diferentes para o mesmo lugar, porque é uma questão de tradução, né, do hebraico. Por exemplo, Yoshua, que pode ser traduzido como Jesus ou Josué. Então, Dalmanuta e Magdala é o mesmo lugar. Então, é onde conheceu Madalena. Então, nós vamos ver que ele conversa com Madalena e ali eles estão 6, 7 anos, né? Porque se é 39, 6 anos, se é 40, 7 anos, né? Do martírio de Jesus, do desencarne de Jesus, né? Da morte de Jesus. O que não se pode colocar, porque embora no hebraico a palavra é ressurreição, e se entende ressurreição com levar o corpo, né? Não tem sentido, não tem pelo quê. Né? Nós já conversamos sobre isso nos nossos estudos aqui, nossas leituras passadas. Né? Então, Jesus desencarnou e ele apareceu materializado para os seus discípulos, como apareceu materializado se materializou para aparecer para Saulo. Então, nós vamos ver aqui que 6 ou 7 anos depois do desencarne de Jesus, Saulo está conversando com Maria de Magdala, né? Maria ou Maria Madalena é a mesma coisa. Porque Dalmanuta, Magdala, Madalena é tudo a mesma coisa, o mesmo lugar. São diferenças de traduções. Enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. Então, ele se impressionou, ele colheu informações desconhecidas, que eram inéditas para ele, né, com Maria de Magdala, com Maria Madalena. Daí a dias, depois de repousar em Nazaré, ei-lo às portas da cidade santa. Nós vamos ver aqui vamos lembrar que quando Saulo prendeu Pedro, expulsou João de Jerusalém. E João, o que João faz? Como Jesus pediu que ele cuidasse de Maria, João leva Maria para Éfeso, que naquela época pertencia à Grécia, mas que era dominada pelos romanos, era como Tarso, toda aquela região. Hoje Éfeso pertence à Turquia. Mas ele encontra Maria de Magdala, mas ele não encontra Maria de Nazaré ali. Por isso que, quando ele vai para Roma, ele pede que Lucas vá conversar com Maria de Nazaré, em Éfeso. Então, daí a dias, depois de repousar em Nazaré, ei-lo às portas da cidade santa dos israelitas. A cidade santa dos israelitas é Jerusalém. Extenuado de fadiga, das caminhadas penosas, das noites de vigília, cujos sofrimentos muita vez lhe pareceram sem fim. Em Jerusalém, todavia, aguardavam-no outras surpresas não menos dolorosas. Estava empolgado por ansiosas interrogações. Não mais tivera notícia dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares, sempre vivos na sua retentiva, na sua memória. Né? Todos os seus familiares, a mãe, o pai, a irmã, que estavam ali marcados, né? Gravados na sua memória. Como receberiam os companheiros mais sinceros? Não poderia esperar amáveis recepções do Sinédrio.
O episódio de Damasco dava-lhe a perceber o estado de ânimo dos membros do tribunal. Certo, fora sumariamente expulso do cenáculo mais notável da raça, né? que é a reunião ali dos doutores da lei, dos fariseus, né, no Sinédrio. Certo fora sumariamente expulso do cenáculo mais notável da raça. Em compensação, fora admitido pelo Cristo no cenáculo infinito das verdades eternas. Então ele estava ali, ele foi expulso do mundo, mas foi aceito pelo Mestre Jesus na verdade, né, nos verdadeiros ensinamentos, no verdadeiro conhecimento para a eternidade. Dominado por essas reflexões, atravessou a porta da cidade, recordando o tempo em que, em uma biga veloz, saía em outro local, buscando a casa de Zacarias na direção de Jope. Lembrando dele, né, garboso, portentoso, orgulhoso, né, vestido à romana, numa biga, indo visitar Abigail. As reminiscências, né, as lembranças das horas mais venturosas da mocidade encheram-lhe os olhos de pranto. Os transeuntes de Jerusalém estavam longe de imaginar quem era aquele homem magro e pálido, barba grande e olhos encovados, que passava arrastando-se de fadiga. Então ele está ali, né, fadigado, né, numa situação bem complicada, magro, com certeza adoentado por causa de tantas dificuldades, passando sede, fome, frio nessa viagem longa que ele fez, porque no deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Após grande esforço, atingiu um prédio residencial do seu conhecimento. O coração palpitou-lhe apressado. Como simples mendigo, bateu à porta em ansiosa expectativa. Um homem de semblante severo atendeu secamente. Podeis informar, por favor, disse com humildade, se ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Vamos lembrar, né? Dalila é irmã de Saulo. Não, respondeu o outro ríspido. Aquele olhar duro não ensejava novas perguntas, mas ainda assim aventurou. Poderíeis dizer por obséquio, para onde se mudou? Ora essa, replicou o dono da casa irritadiço. Dar-se-á que tenha de prestar contas ao mendigo? Daqui a pouco o senhor me perguntará se comprei esta casa. Depois me pedirá o preço, exigirá datas, reclamará novas informações sobre os antigos moradores, tomará meu tempo com 1000 interrogações ociosas. E fixando em Saulo os olhos impassíveis, rematou de chofre. Nada sei, está ouvindo? Ponha-se na rua. O fugitivo de Damasco voltou serenamente para a vida pública. Serenamente, ele não se importou, ele não se magoou, nada, ele relevou aquela situação da rispidez daquele homem. O fugitivo de Damasco voltou serenamente para a via pública, enquanto o homenzinho deu expansão aos nervos doentes, batendo a porta com estrondo. O ex-discípulo de Gamaliel refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Jerusalém certamente nunca mais poderia conhecê-lo. Não obstante a impressão dolorosa, não se deixaria empolgar pelo desânimo. Resolveu procurar Alexandre, parente de Caifás e seu companheiro de atividades no Sinédrio e no templo. Cansadíssimo, bateu-lhe à porta com minguadas esperanças. Um servo da casa, depois da primeira pergunta, vinha trazer-lhe a alvissareira notícia, né, a boa notícia, de que o amo não se demoraria a atender. Com efeito, daí a pouco, Alexandre recebeu o desconhecido com indisfarçável surpresa. Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adiantou-se, cumprimentando com efusão, com alegria. O israelita ilustre não conseguiu ocultar o desapontamento e sentenciou com alguma generosidade nas palavras. Amigo, a que vindes a esta casa?
Será possível que não me reconheças? Interrogou bem-humorado, apesar da imensa fadiga. Vossa fisionomia não me é de todo estranha. Entretanto, Alexandre, exclamou por fim prazenteiro, não te recorda mais de Saulo? Um grande abraço foi a resposta do amigo, que perguntava solícito, modificando o tratamento. Muito bem, até que enfim, graças a Deus, vejo que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder do Deus de Moisés. Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Sentindo dificuldade em fazer-se entendido, procurava o melhor meio de explicar com êxito, enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é este? Olha, que mais pareces um beduíno do deserto. Dize-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Ou seja, quanto tempo durou essa enfermidade persistente? Saulo encheu-se de coragem e acentuou. Mas há engano com certeza, ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível, disse Alexandre, visivelmente desapontado, depois de tantas demonstrações afetuosas. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Não tinha internet, né? Não tinha rede, né? Mas a fofoca corria solta, né? Sempre correu o tempo todo, do jeito que deu, sempre. Perdão. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc veio até aqui há 3 anos pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação e depois de longos debates levou uma ordem de prisão contra ti. Então Sadoc, vamos lembrar que quando Emmanuel descreve, quando ele vai se encontrar com Sadoc no começo do livro, foi criado junto dele. O pai de Saulo praticamente criou Sadoc. Eles foram criados como irmãos. E a gente vê que Sadoc veio a Jerusalém pedir uma ordem de prisão para Saulo. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Então ele, Alexandre, como amigo verdadeiro, tentou modificar aquela ordem de prisão, tentou ajudar o Saulo de alguma forma. Continua ele falando para o Saulo, provei que, se havias adotado uma atitude simpática para com a gente do caminho, certo, essa decisão obedecia a fins que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como, por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Saulo não pôde conter-se e revidou, antes que o amigo continuasse. Mas, nesse caso, seria um hipócrita refalsado, ou seja, um hipócrita falso, indigno, né? Seria um hipócrita falso e indigno do cargo e de mim mesmo. Ele não deixou o amigo terminar porque ele colocou. Aí você está dizendo que eu sou um hipócrita, né? Um falso. O outro contrafeito carregou o sobrolho, né? Franziu os olhos. Aliás, ponderei todas as hipóteses e como não podia tomar-te por hipócrita, acrescentou Alexandre, procurando emendar a mão, consegui provar que tua atitude em Damasco provia de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também insincero conosco na esfera do farisaísmo. O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Era necessário não magoá-lo. Todavia, era impossível mascarar a verdade. Sentiu os olhos úmidos. Impunha-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Mesmo que tivesse que perder o amigo, ele precisava mostrar, ele precisava
né, levar as ideias, os ensinamentos do Cristo para aquele amigo. Alexandre disse humildemente: é verdade que iniciei um grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho, da sua boa nova, né? Dos seus ensinamentos, do seu evangelho de amor. Porque o evangelho era aquilo que era colocado, né? Promulgado. Perdão. A palavra saía-lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo, que, não obstante, deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido. O Alexandre, o amigo dele, ficou branco, né? Não diga tais absurdos, exclamou irônico e sorridente. Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão. Se não te conhecesse da infância, dar-te-ia agora o título de blasfemo e desertor. O moço tarcense, não obstante a energia viril, a energia corajosa, estava desapontado. Aliás, prosseguiu o outro, assumindo ares de protetor, desde o início de tua viagem, não concordei com o mísero cortejo que levavas, né, quando ele foi para Damasco para prender Ananias. Jonas e Demétrio são quase boçais, né, são quase burros, ignorantes. E Jacó vive de caduquices, né, é um velho. Com semelhante companhia, qualquer perturbação da tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. No entanto, Alexandre, né, aqui o Saulo falando, no entanto, Alexandre, dizia o ex-rabino um tanto humilhado, devo insistir na verdade. Vi com estes olhos o Messias de Nazaré. Ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendendo os erros em que vivia na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá estive 3 anos em serviço rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Pois tua enfermidade, repetia Alexandre altaneiro, arrogante, modificando o diapasão da intimidade, transformou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jaques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para a Cilícia, né? O cunhado e a irmã dele mudaram-se de Jerusalém para a Cilícia. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando a tua inteligência, o teu pai que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? O ex-doutor da lei tinha o coração ralado de angústia. Primeiro, ele não sabia, né, da morte da mãe, não sabia de tudo isso, então ele ficou ali, né, desmontado. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, vi agora, era tudo ilusão e ruinaria, conjunto de ruínas, né? Estava tudo arruinado, estava tudo em ruínas. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz,
os amigos execravam-no. Jerusalém lançava-lhe ironias. Vendo-o em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Depois de concentrar-se um minuto, Saulo acentuou: lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, né, a lei da Torá, a lei de Moisés, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, Moisés, ante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade, a maldade. Amós nos concitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Quer dizer que persiste nos teus erros? Perguntou Alexandre, quase hostil, né? Agressivo. Não me sinto enganado. Dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente, também me encontro em penosa situação, mas o mestre, né? Mestre Jesus, mestre, não me faltará com teu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora. Ele lembra do caso do moço rico, né, que pergunta a Jesus que gostaria de segui-lo, e Jesus, né, vai, vende tudo que você tem, doe aos pobres, pegue a tua cruz e me siga. Ou seja, deixe tudo para trás, deixe a tua vida para trás, deixe o orgulho, a vaidade, né, títulos, né, pega a tua cruz, né, a vida que você tem que levar e me siga. É dessa passagem, que é Mateus 19, capítulo de 16 a 33, nós vamos encontrar essa passagem, né, do homem rico. Desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. Estás fundamente transtornado, objetou Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Gamaliel não era louco e aceitou Jesus como o Messias prometido, acrescentou o ex-doutor, invocando a venerável memória do grande rabino. Não creio, disse o outro com ar superior. Saulo baixou a fronte silencioso, grande humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Refletia na situação embaraçosa, quando Alexandre voltou a dizer: infelizmente preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo de tua enfermidade com falsos elogios do carpinteiro de Nazaré. Nós vamos parar por aqui, porque nós chegamos aqui no nosso horário. Nós vamos ver aqui que o Alexandre praticamente o expulsa dali. Ele com fome, com sede, é quase meio-dia, ele está numa situação difícil, mas ele sai sem levar mágoa, sem levar tristeza, sem levar rancor do amigo. Ele é um novo homem. Então nós vamos continuar, vamos voltar um pouquinho aqui nesse pedacinho e vamos continuar no nosso próximo estudo. Até lá.